Vince McMahon retornou à WWE após a fusão da companhia com o UFC. E agora ele está com o poder que ele não tinha antes, até porque ele tinha ficado afastado. Mas vamos lembrar aí dos nomes que Vince McMahon chegou a enterrar a WWE, talentos que tinham muito futuro, o público gostava bastante e o Vince McMahon simplesmente não gostou dos caras e enterrou eles porque sim. Antes de começar, claro, gostaria de vocês deixar seu like no vídeo, se você quer no canal, se inscreva. Bom, para começar aqui a lista eu vou trazer o Ricochet. O Ricochet eu acho que é fato, tem um talento aí, que o Vince McMahon enterrou ele e muito, né? Porque o Ricochet, quando ele chegou ali no main roster, ele tava com o hype dele, que ele veio do NXT, ele teve uma excelente passagem no NXT, e chegou no main roster ali com um grande hype, o pessoal ali queria ali ver ele até com campeão mundial no futuro, Mr. Money the Bank, o pessoal realmente tava curioso para ver como o Ricochet iria ser tratado. Afinal, o Ricochet é nomeado por muitos como o segundo melhor high flyer do mundo, perdendo apenas para o Ospreay. Só que aí chega no main roster, o Ricochet dá tão engrenado no começo, em pouquíssimo tempo de main roster, ele ganha o título americano, de uma forma até surpreendente do Samoa Joe. Só que aí ele pega o cinturão em relativo pouco tempo para o AJ Styles, e logo após isso o Ricochet começa uma imensa decadência. Para começar com o Ricochet, ele perde rapidamente para Brock Lesnar em uma disputa do cinturão de campeão universal. E logo após isso, ele disputa o título 24/7 e perde para o campeão da época, que é o Riddick Moss. E daí, mais adiante, o Ricochet fica bem esquecido. A WWE tenta fazer umas tags com ele aleatórias para ver se conseguia dar uma salvada nele, mas em momento nenhum o Ricochet voltava a ser o cara que ele era antes. Aí, quando o Triple H assumiu com o comando criativo, o Ricochet até passou a fazer umas coisas mais relevantes. Passou a ter umas rivalidades melhores, chegou a fazer uma tag aí com o Braun Strowman, mas nada perto do que o Ricochet ele merecia realmente na WWE. Já que a gente falou de tag, vamos falar de um cara que fez tag com o Ricochet, que no caso foi o Cedric Alexander. E eu coloquei aqui o Cedric Alexander estrategicamente após o Ricochet, porque o Cedric Alexander, quando ele estava na divisão Cruiserweight, que foi a partir daí que ele chegou na WWE, ele era um dos principais nomes lá da brand. E o Cedric Alexander ganhou o cinturão de campeão Cruiserweight. Só que aí quando ele foi draftado para o Raw, alguns ali tinham hype nele, outros não, mas é fato que o Cedric Alexander ele poderia ser ali um nome que poderia ser vestido pelo menos no midcard. Só que o Vince McMahon simplesmente não gostou do Cedric e tentou enterrar o cara de todas as formas. E daí, quando o Paul Heyman assumiu o comando criativa, durante um curto espaço de tempo, mas assumiu, quando a gente estava na pandemia, ele tentou fazer uma tag do Cedric Alexander com o Ricochet. Uma tag até que tinha um certo potencial inicialmente, mas o Vince McMahon fez questão de enterrar a tag rapidamente, e poucos até lembram que os dois já fizeram tag no passado. Mas é fato que o Cedric Alexander tinha um potencial ali para ser um cara ali pelo menos no midcard, um cara dominando no midcard, um campeão americano, ou quem sabe um campeão intercontinental. Mas com o passar do tempo, o Vince McMahon destruiu todo o hype do cara, e ele precisou se reconstruir de outras formas, fez heel turn, entrou para Hurt Business, que levantou um pouco aí a moral do cara, mas assim, nada do que ele realmente merecia e nada do hype que ele tinha quando ele chegou ali no main roster, né? Quem também tá nessa lista é o Chad Gable. O Chad Gable é um caso bem engraçado, porque ele já era bem observado desde que ele estava na divisão de tags, porque ele formava a tag American Alpha junto com o Jason Jordan, e apesar de Jason ser também um cara talentoso, mas o Chad Gable sempre foi olhado com um olhar diferenciado, porque o pessoal sempre viu um talento a mais a ele. Não é à toa que muitos queriam ver ele na carreira solo. Daí até chegar ao fim, o Jason Jordan é o cara ali que inicialmente é investido da tag depois do fim, né? Só que aí o Jason Jordan sofre uma lesão bem séria e ele acaba por se afastar dos rings. E o Chad Gable, o público continua com hype nele, todos querendo ver ele ali tendo push. Não é à toa que o público começa a fazer uma crowd ali gritando Gable, Gable, Gable. Então era fato que o Chad Gable poderia ali ter um push fácil no midcard da WWE. Só que Vince McMahon simplesmente não gostou de Chad Gable e humilhou o cara de todas as formas. Para começar, que mudou o personagem do Chad Gable, mudou de Chad Gable para Short G. Isso para tirar todo o hype em cima do Chad Gable, e ele foi completamente esquecido. E daí mais adiante fez a tag dele com o Otis, né? Não é à toa que a WWE tentou aí dar uma moral pro Gable, né? Atualmente uma rivalidade com o Gunther. E é fato que o Chad Gable ele tem muito potencial para fazer uma carreira solo,
Mas infelizmente, graças a Vince McMahon, esse hype aí que tinha em cima dele foi completamente perdido. Mas pra vocês verem que o Chad Gable, quando ele volta aí, vez por outra ter uma possível engrenada, podemos dizer assim, o público levanta muito com ele, porque o Chad Gable é extremamente talentoso. Quem também tá nessa lista é o Aleister Black. O Aleister Black é um caso aí bem peculiar, porque no NXT ele foi um dos grandes nomes, né? Ele foi o nome de topo, em pouquíssimo tempo foi campeão do NXT, fez excelentes combates no NXT, combates muito bons. Eu não lembro de nenhum combate do Aleister Black que não tenha sido bom. Só que aí quando ele chega no main roster, ele começa até bem, começa ali fazendo umas rivalidades ali meio capenga e tal. Só que aí o ápice dele é quando ele tem uma rivalidade com o Murphy, né? Que ocorre ali diversos combates entre eles, uns 4, 5 combates, e todos com vitória do Aleister Black. E daí, pô, o pessoal pensa, ah, o cara vai engrenar, o cara vai pra frente e tal. Só que aí a WWE foi uma rivalidade do Aleister Black com o Seth Rollins. O Seth Rollins na época tava com o personagem de Messiah, e o Seth Rollins faz aquilo que ele fazia no tempo desse personagem, que era o quê? Era basicamente furar o olho do seu adversário contra a escada de metal. E daí depois disso, quando o Aleister Black volta, ele retorna como heel, rivalizando com o Kevin Owens. Só que aqui tá, foi pior, porque o Aleister Black perdeu 3 vezes para o Kevin Owens. Foi tratado como se o cara não tivesse relevância nenhuma. E daí mais adiante, o Vince McMahon acaba demitindo o Aleister Black. E é bem engraçado porque o próprio Aleister Black, quando começou a dar errado o personagem dele no main roster, ele por várias vezes pediu para retornar ao NXT, só que o pedido dele foi negado. O Zack Ryder também tá aqui nessa lista. O Zack Ryder foi um outro caso aí que o Vince McMahon claramente não gostou do cara porque não gostou, simplesmente por causa disso. Porque vamos esquecer que o Zack Ryder, ele começou aquele personagem dele, de campeão na internet e tal, começou a viralizar. E daí o Zack Ryder, ele ganhou um hype ali que o pessoal meio que não esperava, mas acabou dando certo pra ele. E aí na época ele ganhou o cinturão de campeão americano, ganhando o Duff Ziggler, que foi uma coisa muito boa na época. Só que o Vince McMahon também não gostou do cara, e tipo, cortou todo o post do cara. Cortou o título americano, transformou o cara em job, sumiu com ele dos shows. Depois que ele voltou a ter push mais adiante, foi mais quando ele ganhou o título intercontinental na WrestleMania. Porém foi duas coisas, mais questão do kayfabe e também porque o cara que tava bucado para ganhar o título de campeão intercontinental, que no caso foi o Neville, ele acabou lesionando. Então daí esse cinturão para o Zack Ryder. Não é à toa que no dia seguinte ele já pegou o cinturão para o The Miz. E ironicamente, né, o Vince McMahon não gostou do cara, humilhou o cara de todas as formas. Mas ironicamente, o Zack Ryder, depois de sair da WWE, simplesmente explodiu tudo que ele fez. E hoje é belt collector, pelo menos no dia que esse vídeo está saindo. E para fechar aqui a lista, o sexto nome que eu vou colocar é o Cesaro. O Cesaro nem preciso falar, né, gente? Eu acho que no geral aí, todos aí queriam um posto do Cesaro na WWE. Muitos até queriam ver ele como campeão mundial e tal. Eu particularmente queria ver Cesaro como campeão intercontinental. Queria muito ver ele como campeão intercontinental. Eu acho que daria muito certo. Principalmente pós o fim daquela tag dele com o Tyson Kidd, que ele tava com o Babyface. E a engrenagem dele ficou muito boa, né? Engrenou muito bem. O público gostava muito dele. O tempo todo gritava por ele. Só que é aquele negócio, né? Vince McMahon simplesmente não gostou do Cesaro. Dava desculpinha lá que o Cesaro não era bom de mix skill. E de certa forma, ser até verdade, mas o Vince McMahon nem poxa de midcard dava pro Cesaro, nem isso dava. Então era algo aí que botava bem abaixo do nível do Cesaro, né? Porque o Cesaro é outro nível. E se fosse bem bocado, quem sabe por disputar um mundial e tal. E quando disputou, além de perder, depois ele acabou saindo da WWE. E é fato aí que o Cesaro, ele foi muito valorizado na WWE. E cara, pra você ter uma ideia, essa perseguição que foi tida com o Cesaro. O Cesaro, até quando ele tá na zona de tags, ele sempre é tratado como o elo mais fraco da tag. Pode anotar aí. Quando ele fez tag com o Sheamus, a tag The Bar, que é uma tag muito boa, diga-se passagem, mas o Cesaro sempre é tratado como inferior ao Sheamus. Em questão de ringue, né? Porque o Cesaro tem a potencial que o Sheamus, pelo menos na minha concepção, mas em questão de conquistas, realmente o Sheamus é superior. Mas é fato que não tinha equilíbrio, né? Ele sempre colocava o Cesaro como inferior ao Sheamus e fazia questão de pontuar isso. Outro exemplo disso é até que ele fez com o Nakamura. E claramente o Cesaro tá acima do Nakamura, né? Naquela tag ali. Os caras sempre faziam questão de colocar o Cesaro como elo mais fraco. Do cara ser pinado, do cara ser tratado como o mais fraco da tag. O cara é algo bem triste, né, cara?